Saudações, companheiros. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, nesta série que começamos, sobre o processamento natural de linguagem. Hoje, então, estaremos falando sobre vetores. Se por se acaso ainda não viu, a primeira aula, para não estar meio perdido, eu aconselho a ver a primeira aula gravada, que foi a aula introdutória sobre processamento natural de linguagem, que introduzimos conceitos bastante interessantes, e que dariam suporte para o entendimento das demais aulas. Então, eu aconselho a rever aí a primeira aula. Então, hoje estaremos falando sobre vetores. Aqui vos fala o engenheiro Agnaldo Sachitwe, e sejam bem-vindos a essa nossa segunda aula. Vetores. Hoje vamos falar um bocadinho sobre vetores, dentro daquilo que é o processamento natural da linguagem. Ok? Veremos também a importância deles na utilização, do processamento natural de linguagem. Os vetores são usados para representar palavras, frases ou documento em um espaço numérico, ok? Ou podemos dizer simplesmente que os vetores são representações numéricas de dados, nesse caso, dentro daquilo que é o nosso contexto, estamos falando de texto, Ok. Então, vetor é a forma em que a gente, ou que nós traduzimos o texto a um formato, que um modelo de aprendizado automático pode entender e aprender, ok? Ou podemos dizer que essa representação numérica daquilo que são os textos, permite que os algoritmos de aprendizado de máquina, ok, ou a máquina, consiga manipular os textos de uma forma muito mais eficiente. Então, temos aqui um exemplo, Esses são os objetos, nesse caso os objetos são representações textuais, que são os textos, ok? Eles passam por um modelo, ok? Esse modelo é que transforma, que vai transformando os textos em representações numéricas, tal como a gente consegue verificar por aqui. E cada um dos textos, palavras são representadas de forma numérica. Ok, vamos falar um bocadinho sobre vetores, definições de vetor. Vetores, que é uma quantidade, é uma quantidade que tem tanto magnitude como direção. Ok? Como vemos por aqui, quando estamos falando de magnitude, que é o tamanho daquilo que é o nosso vetor, e que, por sua vez, este mesmo vetor possui direção, Nesse caso temos aqui a direção, que pode ser do eixo X, ou o eixo Y. Como também vemos por aqui, estamos, o eixo X, o eixo Y, nesse caso estamos simplesmente a falar sobre duas dimensões, E que, logicamente, pode ter três dimensões. Então, nesse caso, temos aqui a direção global, que começa do zero e termina no ponto A, que é a interseção entre essas duas direções. Então, ou podemos dizer que também, de uma maneira um bocadinho mais computacional, podemos dizer que um vetor é uma matriz de escalar. Como a gente viu por aqui, é uma matriz de escalar. Estamos, Então, uma matriz, se nós pensamos numa matriz, se isso for aqui uma matriz de escalar, uma matriz pode ter quantas direções? Um montão de direções, Se a gente nos colocarmos aqui a pensar, cada um dos pontos do vetor, pode ter mais de 3, 4. A gente, o que tem visto normalmente são 3 dimensões, o eixo X, Y, Z, normalmente, mas dentro de uma matriz, nesse caso uma matriz de escalar, podemos ter um montão, um montão de dimensões. Cada uma das posições, do vetor, Então, pode ter a representação das suas direções, e que pode ser um montão delas, uma grande quantidade. Ok, vamos falar um bocadinho sobre aquilo que são as vantagens, de trabalhar com representações numéricas, já que os vetores nos permitem passar de textos para representações numéricas. Significa que os dados, documentos, objetos saem daquilo que são os seus modelos normais, que são documentos, textos, e passam para representações numéricas. Então, essas representações numéricas, logicamente, talvez nos dão uma certa vantagem, ok? Nos dão uma certa vantagem naquilo que são as suas representações, ou trabalho com representações numéricas. Ok. Diz que em vez de trabalhar com textos, sem processar, podemos converter os textos em vetores, que são representações,
que são representações numéricas. E que isto realmente é bastante importante. Ok, perfeito. Então, existem algumas vantagens, né, na utilização dos dados em forma numérica. Primeiramente, a facilidade da manipulação matemática. Né? Podemos utilizar, por exemplo, os cálculos de similaridade. Né? Podemos medir a similaridade entre palavras ou documentos usando medidas como distância euclidiana ou cosseno do ângulo entre os vetores. Isso é útil para tarefas como recuperação de informação e recomendação. Podemos utilizar também operações algébricas, né? Com operações algébricas que podem ser realizar operações como adição, subtração com os vetores, que pode revelar, né, relações semânticas. Por exemplo, uma operação, temos rei menos homem mais mulher, pode resultar em um vetor próximo à rainha, se assim podemos dizer. Outra vantagem também é capturar relações, né, semânticas e contextuais. Por exemplo, a proximidade semântica. Existem palavras que parecem em um contexto, né, parecem semelhantes, né, mas naquilo que são as representações de vetores, né, a gente é muito mais fácil identificar o que cada uma das palavras quer dizer, né, permitindo que o modelo matemático, nesse caso, consiga entender os sinônimos e antônimos. Outro também é o contexto. A representação vetorial permite que as máquinas compreendam a polivalência das palavras, dependendo do contexto em que aparecem. Ok? Outra representação, também outra vantagem é a redução da dimensionalidade, por exemplo, eficiência computacional. Né? Quando a gente trabalha com representações vetoriais, né, reduz o número de dimensões necessárias para representar o texto. Por exemplo, passando de uma matriz, né, esparsa com milhares de palavras, né, para um vetor denso com centenas de dimensões. Os algoritmos tornam mais rápidos e também mais eficientes. Né? Outra coisa também é menos ruído. Né? Significa que representações mais compactas tendem a eliminar informações irrelevantes ou redundantes, melhorando a performance dos modelos matemáticos, né? Ou modelo, né, que ajuda na interpretação. Ok. Outra vantagem também de trabalhar com representações numéricas, né, é a facilidade da integração com o aprendizado de máquina. Né? Significa que ao treinar um modelo de aprendizado de matemática, os modelos podem ser treinados usando representações numéricas para fazer tarefas como classificação, clustering e previsão. Outra também é a transferência de aprendizado, os vetores gerados em grandes, né, em grandes volumes, né, podem ser usados para melhorar o desempenho de tarefas com menos dados disponíveis. Ok, então, utilidades específicas dos vetores no processamento de linguagem natural. A detenção do span, né, utilizando os vetores, significa que, né, cada um desses pontos pode ser considerado como um vetor. Né, a hora de a gente fazer a detenção de span, né, é possível a gente fazer uma separação, através dos vetores é possível a gente fazer uma separação entre, né, essa separação através de clustering, é possível fazer uma separação entre cada um dos vetores, os vetores que são considerados, né, como um span e os vetores que não são considerados como span. Isso tendo em conta as características que apresentam, né, cada um desses vetores. Então é muito mais fácil separar, né, o conjunto que é o conjunto de dados, né, ou de vetores que podem ser reconhecidos como span. Outra utilidade específica, né, a organização de documentos mediante vetor também muito mais fácil. A gente pode, através dos vetores, muito mais fácil agrupar os dados, né, os vetores, tendo em conta as características que cada um representa. Se, por exemplo, este grupo representa umas características, é muito mais fácil, né, agrupá-los, assim sucessivamente, né, etc. Cada um desses que temos por aqui representa uma certa característica, sucessivamente a gente pode fazer esta separação. Então, eis de uma das grandes vantagens da utilização. Ok, trabalhar com representações numéricas em processamento natural de linguagem não só facilita a manipulação e a análise dos dados textuais, mas também pode melhorar significativamente a eficiência dos modelos em diversas tarefas. Né?
E outra coisa muito importante também é que inclui uma vantagem que é a eficiência computacional, ok? E também pode ter uma certa melhora semântica, né, daquilo que são as palavras. Então, é muito melhor, né, utilizar aquilo que são os vetores, né, dentro do processamento natural de linguagem. Então, pessoal, terminamos aqui com a nossa aula. Então, vemo-nos no próximo vídeo, né? Na próxima videoaula que estaremos continuando a nossa série falando sobre processamento natural de linguagem. Então, fiquem ligados, nos vemos por ali. Vemos no próximo vídeo.